Um trabalho de ruptura. Enquanto o elenco do Vasco se prepara diariamente para enfrentar o Cruzeiro nesse próximo sábado, o departamento de futebol corre contra o tempo, agilizando nas negociações e buscando definir quem será o novo comandante do Gigante da Colina. Expectativa? Que além do confronto contra o Cruzeiro nesse próximo sábado, esse jogo venha a ser marcado tanto pela presença do técnico nas arquibancadas de São Januário, quanto também pela apresentação do volante chileno Gary Medel, que chegará ao Rio de Janeiro nesse final de semana e está sendo preparada para São Januário no sábado, uma grande festa de apresentação para o atleta. A gente vai falar sobre isso tudo aqui, neste Acorda Vascão, um vídeo que promete, um vídeo com muitas informações e muitas novidades que você que está aí do outro lado não pode perder. Porém, é claro, torcedor, antes de começar, falarmos sobre novo técnico, reforços, Gary Medel e muitas outras informações, como eu sempre faço aqui com vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, o momento é complicado, o momento é difícil, o momento é de fato preocupante, principalmente quando olhamos a tabela do Campeonato Brasileiro. E a gente estará aqui para cobrar, criticar, pedir e exigir mudanças, mas acima de tudo para deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Se tiver que reclamar sobre 777 Partners e todas as denúncias feitas, iremos reclamar, iremos criticar, iremos cobrar, sem lado nenhum. O nosso lado sempre foi e sempre será o Vasco da Gama. Então conto com você que está aí do outro lado, que também, é claro, nesse momento está completamente preocupado com o Vasco e quer mudanças. Se inscreva no nosso canal aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha ser um inscrito do canal do Gigante Vasco. Além disso, largue também o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Precisamos da sua ajuda. Deixe aqui também nos comentários a sua expectativa com relação ao restante da temporada. Tá animado, torcedor? Coloque aí embaixo a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, pois os bastidores do Gigante da Colina seguem bastante agitados. A terça-feira foi movimentada e a expectativa é que essa quarta venha a ser ainda mais. Ontem teve treino no CT Moacir Barbosa e hoje novamente teremos mais um treinamento. E durante os treinos conseguimos observar algumas informações importantíssimas com relação à partida desse próximo sábado contra a equipe do Cruzeiro. Dentre as modificações mais importantes nesse elenco, vemos a entrada do lateral esquerdo Riquelme. Riquelme, que está há mais de um ano quase um ano sem atuar com a camisa do Gigante da Colina, voltará a entrar em campo muito provavelmente nesse próximo sábado contra a equipe do Cruzeiro em São Januário. Lucas Piton, lateral esquerdo titular desse elenco, acabou recebendo o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Botafogo nesse último domingo. E por esse motivo a expectativa é que o Riquelme venha substituir. Nesse momento é o favorito pelo técnico William Batista para ser o titular da lateral esquerda. Um jogador, torcedor, que não atua há 9 meses. E aí vocês podem até se perguntar: Lucas, cadê o Paulo Vitor? O Paulo Vitor tinha contrato com o Vasco até o dia 30 de junho. Seu contrato foi encerrado. Está nesse momento de volta ao Internacional. E o que comprova isso, torcedor, como eu falei a vocês lá na introdução, a gente está aqui para informar e agora trouxemos essa informação a vocês, mas não podemos deixar batido esse departamento de futebol. Incompetência, sim. Falta de profissionalismo, sim. Como Paulo Brax, que é o atual diretor executivo do departamento de futebol do Vasco da Gama, deixa essa situação para ser resolvida em cima da hora. Sabendo que o lateral esquerdo reserva tem contrato até o dia 30 de junho, já era para no dia 1º ter um atleta treinando dentro do CT Moacir Barbosa e se preparando para a partida do próximo sábado contra o Cruzeiro. Mas não temos. E sabe para onde que teremos que recorrer? Para um jogador que está 9 meses sem atuar. A última partida do Riquelme foi contra o Ituano, em São Januário, na apresentação do Alex Teixeira. Eu estava naquele jogo.
O último jogo oficial do Riquelme com a camisa do Vasco foi há 9 meses atrás e ele entrará numa partida quente contra um Cruzeiro em São Januário com o Vasco na zona do rebaixamento. Sabe o que é isso, torcedor? Incompetência do departamento de futebol. Mais uma atitude que demonstra, sim, que hoje temos um departamento de futebol falido, com equívocos, com erros gigantescos, buracos, lacunas deixadas pelo senhor Paulo Brax. Então Riquelme é o favorito, é uma promessa, é um ativo da base do Vasco, mas é uma responsabilidade muito grande para ser segurada, se é assim que eu posso falar, por um atleta que está há 9 meses sem jogar profissionalmente com a camisa do Gigante da Colina. Então, dor de cabeça para o senhor William Batista, que tem hoje quarta, terá amanhã quinta e sexta-feira, mais 3 dias de treinos para definir a equipe titular que entrará em campo contra o Cruzeiro sábado em São Januário. Uma partida que marcará, tanto é claro, o momento do Vasco. Uma vitória pode tirar o Vasco da zona de rebaixamento, mas também será marcado por outras duas situações. Expectativa é que o novo técnico do Vasco esteja em São Januário nesse próximo sábado, ainda não comandando a equipe, mas assistindo a partida das arquibancadas do nosso Caldeirão. E além disso, já iremos falar sobre isso. Expectativa é que haja uma apresentação oficial do Gary Medel em São Januário neste próximo sábado. Então vem sendo preparado uma grande festa, se é assim que eu posso falar, se é clima para falar sobre isso. Mas já vamos falar sobre essa situação. Porque antes eu quero falar sobre o novo técnico do Gigante da Colina. Pois como falamos, o Vasco corre contra o tempo, o Vasco quer definir o seu técnico até a sexta-feira, até o final dessa semana. O Vasco quer levar o novo técnico do Vasco já sábado a São Januário para acompanhar de perto a partida contra a equipe do Cruzeiro. Paulo Brax nesse momento está em São Paulo para acelerar as negociações e buscar um acerto com o novo treinador. Nesse momento, Rogério Ceni está no topo da lista. É o nome mais viável de acontecer. Mas outros dois correm por fora, Paulo Pesolano e Roger Machado. E para esclarecer ainda mais essa situação desses três nomes, e como a gente falou ontem no Fala Gigante ou no Boa Noite Gigante, não lembro, foi confirmado inclusive pelo canal Atenção Vascaínos através da pessoa do Flávio Dias. Foi deixado bem claro, como a gente já havia falado. Vai ser uma surpresa do tamanho de São Januário, palavras do próprio Flávio, se o técnico do Vasco não for um desses três nomes. Para quem acompanha o nosso canal, sabe que nós já tínhamos falado sobre isso. O próximo técnico do Vasco, chances reais, claras de ser Roger Machado, Rogério Ceni ou Paulo Pesolano. O que faz hoje, nesse momento, que esses três nomes venham estar aí na mesa do Gigante da Colina? Com relação ao Roger Machado, é o nome preferido do Paulo Brax. Nome preferido do Brax é Roger Machado. E aí, torcedor, eu já te pergunto, o que faz o Paulo Brax querer tanto Roger Machado? Porque com todo respeito ao profissional, com todo respeito à carreira dele, mas é um profissional de 48 anos, que está no mercado de técnico desde 2014 e tem hoje um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. É um técnico que, sinceramente, não apresentou muita coisa. Apresentou um trabalho legal no Palmeiras, em 2018, apresentou um trabalho legal também no Grêmio, no ano passado na Série B, mas acabou sendo demitido para a entrada do Renato Gaúcho. Então nunca foi esse treinador, passou por Atlético Mineiro, foi demitido, passou por Grêmio, foi demitido, passou por Fluminense, foi demitido. Então o que faz o Paulo Brax querer o Roger Machado? São coisas que eu me pergunto. Mas é um nome favorito hoje do nosso diretor executivo, que tanto errou no primeiro semestre com as contratações, que errou agora novamente com a ausência de um lateral esquerdo dentro do elenco. Mas é o nome preferido dele, Pesolano, nome preferido da 777 Partners. É um nome que a empresa norte-americana quer. Por ser gringo, a empresa norte-americana quer trazer um técnico estrangeiro para o Vasco da Gama. Então, o Paulo Pesolano ganha força por isso, mas mesmo diante dessa força nos bastidores, hoje, com a empresa que é sócia majoritária do Vasco da Gama, há dificuldade nas negociações, dificuldade de contrato, dificuldade com relação à questão financeira, já que o Pesolano tem contrato com o Real Valladolid, clube da Espanha, até o final do ano que vem. E é claro, caso venha a ser necessário, o Vasco terá que pagar uma grana, a multa rescisória, para ter o técnico. Então isso dificulta, mas é um nome que está na mesa. E o terceiro nome, que é o mais forte, Rogério Ceni. É um nome forte,
Um nome que hoje tem o consenso do Paulo Brax, tem o consenso da 777, mas há um grande medo medo da 777, medo do Vasco da Gama, pela forte personalidade do ex-atleta e atual treinador. Depende aí de situações de ambiente, de vestiário, de bastidor, pelo clima tenso que acabou sendo criado pelo Rogério Ceni nos outros clubes em que passou. Mas os nomes são esses, e são nomes de ruptura. Paulo Pezzolano, no Cruzeiro no ano passado, fez uma ruptura no Clube Mineiro. É um nome acostumado com SAF e isso pesa, inclusive, para o técnico uruguaio. Gabriel Dias, lateral direito do Vasco hoje, foi dispensado pelo Pezzolano no Cruzeiro no ano passado. Rogério Ceni é um nome de ruptura. Fez uma ruptura no Flamengo, fez uma ruptura no São Paulo. Então, o Vasco hoje trabalha com nomes de ruptura. Porém, torcedor, tem uma questão e é rápida aqui a vocês antes de prosseguirmos com esse vídeo e passarmos para outros assuntos. O Vasco, torcedor, tem 2 semanas que já está sem um técnico. 2 semanas da demissão do Maurício Barbieri. E a notícia que temos hoje, nesta quarta-feira de manhã, é que tem 3 nomes sendo analisados. Um, que é o Pezzolano, é um nome que a 777 gosta. Outro, que é o Rogério Ceni, é um nome que tem em comum 777 e Paulo Brax, em nome do Vasco. E o outro, que é o Roger, é um nome que o dirigente do Vasco da Gama quer. Ou seja, torcedor, o que isso significa? Senso de urgência zero por parte dessa gestão. Senso de noção zero por parte dessa gestão. Mais um erro nítido desse atual departamento de futebol, que após 2 semanas da demissão do treinador, deixa para pensar, deixa para definir, deixa para acertar com o nome, definir o novo técnico do Vasco aos 48 do segundo tempo. Eu coloquei ontem, se eu não me engano, no Fala Gigante ou no Acorda Vascão, o Vasco tem pressa. E parece que vocês estão vivendo no mundo da lua, em outro mundo, achando que as coisas podem ser tratadas com calma. O Vasco não tem calma, o Vasco tem pressa. Em 2 semanas, hoje e quarta-feira, vocês estão para definir nome. Já era para o nome estar definido e treinando no CT. Mas não é assim. O William Batista vai para o seu 3º jogo como técnico interino. Isso para mim é um absurdo. É um bom profissional, um ótimo técnico de sub-20, mas isso é um absurdo. O William Batista não poderia estar nessa situação. Já era para o novo técnico estar treinando. Mas é uma situação complicada. Ninguém decide, ninguém tem foco. Um quer alguma coisa, o outro quer outra. Então é uma situação complicada. Mas os nomes na mesa são esses, torcedor. O que temos para informar a vocês é isso. Roger Machado, Pezzolano e Rogério Ceni. Dificilmente o novo técnico do Vasco sairá de uma dessas 3 opções. Para você, qual o melhor nome? Deixa aí nos comentários. Ou melhor, vai na enquete que a gente colocou aí no nosso canal e deixa a sua opinião. Vou colocar essa enquete aqui no link fixado. Deixa a sua opinião aí embaixo. E seguindo, rapaziada, porque além de sábado ter essa expectativa do novo técnico estar nas arquibancadas de São Januário, também é uma grande expectativa de que Gary Medel, atleta de 35 anos, chileno, capitão da seleção do Chile, esteja presente em São Januário também. A diretoria do Vasco prepara uma grande apresentação para o volante chileno. A expectativa é que, mesmo sem público no estádio, o marketing aí do Vasco faça uma apresentação do volante dentro do gramado do nosso Caldeirão. Ele chegará ao Rio no próprio sábado, segundo informações ontem aí do jornalista Vene Casagrande. Vai sair na sexta-feira da Espanha e tem esse desembarque previsto para sábado aqui no Rio de Janeiro. Minha questão é mais uma. Senso de urgência zero, assim como falamos sobre o técnico, senso de urgência zero com relação a Gary Medel. Enquanto o nosso rival tem 3 atletas anunciados e 3 atletas que já treinam no CT, que é o Agustin Rossi, goleiro, que é o volante Alain e o atacante Luiz Araújo, 3 atletas anunciados e os 3 já treinando. O Vasco, que até o momento anunciou 2 e tem acertado o Gary Medel, que é a principal contratação, chegará apenas sábado. Se tivéssemos um departamento de futebol competente, ele já estaria aqui na semana passada, já estaria treinando, regularizado e sábado já estaria entrando em campo contra o Cruzeiro. Mas nossos reforços contra o Cruzeiro serão Serginho e Maicon, com todo respeito aos atletas, mas não são jogadores que mudam o nível desse atual elenco.
O Gary Medel é um desses nomes, mas infelizmente não há pressa hoje no departamento de futebol, não há senso de urgência com relação a algumas situações. E situações cruciais, como novo técnico, como reforços, como atletas, mas Gary Medel sábado estará em São Januário. E se o Gary Medel estará em São Januário, quem não estará é o Praxedes. Ontem também foi confirmado através aí do jornalista Vene Casagrande que o Praxedes não vem para o Vasco da Gama. Vene Casagrande, né? Eu falei Casagrande. Praxedes não vem para o Gigante da Colina. O Vasco desistiu da contratação do atleta meia, que pode atuar também como volante da RB Bragantino. Então o nome descartado hoje pela diretoria do Cruz Maltino. Outros nomes estão na mesa. Ontem falamos sobre Júnior Sornosa, camisa 10 hoje do Independente Del Valle, camisa 10 hoje da Seleção do Uruguai, um nome que sinceramente me agrada, mas um nome que já foi descartado pela diretoria Cruz Maltina. Porém, mais um nome também se encontra na mesa. É o nome do Rubem Botar. Para quem não conhece, é um atleta aí sul-americano também, um atleta argentino de 33 anos de idade, canhoto, 1,77 m, que atuou nesta última temporada no Bari, da Itália. No geral, desde 2021 no clube italiano, ele tem 56 partidas, 7 gols e 3 assistências. Além desse clube, ele tem passagem também por São Lourenço da Argentina, Pachuca do México, Internazionale da Itália, Chievo também da Itália e Tigre da Argentina. Um atleta que não tem um renome gigantesco, mas era o camisa 10 do Bari. Seu nome está nesse momento na mesa da diretoria vascaína, segundo informações aí do portal vascaíno.net, é o nome que está na mesa do Paulo Brax e será avaliado pelo departamento de futebol do clube. Ele está nesse momento livre no mercado, não renovou com o clube italiano e pode assinar contrato com qualquer clube do futebol brasileiro e mundial também, né, de um modo geral. É uma das possibilidades aí do nosso Cruz Maltino, é um jogador que atua de certa forma como um camisa 10 e agora é esperar para ver qual atitude que o Vasco tomará. Eu, vendo as estratégias que o Vasco está tomando no mercado, não vejo esse nome como uma solução viável, mas é um nome que está na mesa e a gente tem a tarefa aqui de informar a vocês. Vejamos o que irá acontecer. E só para finalizar o vídeo, torcedor, falar aqui sobre Carlos Palacios, que a situação é tão doida, é tão ruim para o Vasco da Gama, que ontem o Carlos Palacios entrou em campo com a camisa do Colo-Colo. Colo-Colo entrou em campo pelo Campeonato Chileno e simplesmente Colo-Colo goleou pelo placar de 6-1, União La Calera. Sabe quem foi o grande destaque da partida? Carlos Palacios, hat-trick, ou seja, 3 gols marcados. Carlos Palacios está sendo o grande destaque do Colo-Colo lá no futebol chileno. A La Joya, como é conhecida, vem realmente mostrando seu futebol no Chile. Engraçado que, nesse momento, nessa passagem pelo Colo-Colo, o Palacios tem 15 jogos e 7 gols marcados. Pelo Vasco, ele teve 24 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. Só para vocês entenderem a diferença, né, de um atleta no Vasco e no Colo-Colo. A gente acha que o problema é o atleta, mas muitas das vezes o problema é o próprio Vasco da Gama. Falo de Pedro Raul, falo de Jair, falo de Pumita, que era destaque no Nacional e hoje não é nada aqui no Vasco da Gama. Então a gente coloca muita culpa nos atletas, mas às vezes não consegue entender que a culpa pode ser um dirigente que montou o elenco mal, pode ser um dirigente que não soube trazer um técnico decente. Então, torcedor, é realmente uma situação complicada. Enquanto a gente reclamou tanto do Palácio, lá no Chile, ele vem sendo destaque. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo ainda dessa quarta-feira. Retornaremos ainda hoje com Fala Gigante, teremos o Boa Noite Gigante e, é claro, contamos aí com a sua ajuda, com seu like, com seu joinha, com seu gostei, para ajudar aí a divulgação do nosso canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem esse vídeo e, como sempre falamos, saudações vascaína.